noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para a gente fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos, gente, fazer o nosso vídeo de hoje, mas antes aquele meu recadinho de sempre. Por favor, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Nos ajude a evangelizar, um canal católico, de teologia católica, de graça pela internet. Então nos ajude a evangelizar. Para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então nos ajude compartilhando, tá? Nas igrejas, compartilhando nos grupos, tá bom? No Face, Instagram, WhatsApp, pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Lembrando que estamos no mês da Bíblia, para nós católicos, setembro é o mês da Bíblia. Por quê? Porque no dia 30 é dia de São Jerônimo, que foi chamado de doutor bíblico, porque estudou muito a Sagrada Escritura. Tá? Era um homem um teólogo que entendia o hebraico, o grego e o aramaico, né? E fazia, inclusive, escavações lá em Jerusalém, em Belém, morreu, né? Foi para lá e ficou para lá. E ele foi incumbido pelo Papa da época, Papa Damaso, de traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua da igreja na época. Então, em homenagem a ele, setembro para nós é o mês da Bíblia. Então, eu estou aproveitando para fazer vários vídeos sobre a Sagrada Escritura. Nós fizemos aí já sobre os livros apócrifos, que são os livros que não entraram na Bíblia, expliquei por que não entraram. Na aula passada, nós estudamos sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Por que tem essa diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Então, eu expliquei na aula passada, está aí no nosso canal. Hoje, nós vamos... qual é o nosso assunto de hoje? Aqueles que não gostam da igreja, não gostam do cristianismo, questionam sobre se os evangelhos são verdadeiros. Será que os evangelhos são verdade? Será que não é uma invenção da Igreja Católica para poder arrebanhar fiéis, dominar o povo? Nossa, como a gente já ouviu isso. Antigamente a gente já ouvia e hoje também muita gente fala. Quando começa a chegar o Natal, começa a chegar a Páscoa, aí começa, né? Será que Jesus existiu? Será que os evangelhos são verdade? Será que a igreja não inventou isso? Não é? Então, hoje eu quero colocar isso. Será que os evangelhos são verdade mesmo? Será que não são uma invenção da igreja? Então nós vamos explicar. Por quê, gente? Porque os evangelhos é a parte mais importante. Claro, eu falando dos evangelhos, eu vou estar falando de toda a Bíblia. Toda a Bíblia para nós é palavra de Deus, toda a Bíblia é importante. Mas para nós cristãos, os evangelhos são a parte mais importante. Porque falam de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a vida de Jesus. Os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Mas a igreja nunca teve dúvidas de que os 4 evangelhos são verdades. Aqueles que não são verdades não entraram na Bíblia, que são os apócrifos. Eu já expliquei. Houveram muitos evangelhos falsos.
de Tomé, de Bartolomeu, de Pedro, que não eram de Pedro, né? Botaram o nome dele ali, mas não era de Pedro, tá? Agora esses 4 não. Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja diz que são, né, autênticos e foram escritos por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Aqueles que não gostam da igreja, por exemplo, né, os inimigos da igreja falam que não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram escritos pela comunidade cristã. Nada disso. Tanto que interpretam a Bíblia totalmente errada. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Jesus não multiplicou pães, foi uma partilha. Que partilha, coisa nenhuma? Foi um milagre. Jesus não andou sobre as águas. Não. Então, gente, isso aí é para menosprezar Jesus, menosprezar a igreja, o cristianismo. Então eles começam a inventar esse tipo de coisa. Então hoje nós vamos desmentir tudo isso. Então hoje você vai entender que os 4 evangelhos são, sim, senhor, verdades autênticas. E até os inimigos da igreja reconheceram isso. Até aqueles que não gostam da igreja reconheceram isso. Não acreditam em Jesus, não acreditam nos evangelhos, mas dizem que os evangelhos são autênticos, são verdadeiros. Até mesmo quem são inimigos da igreja. Eu vou colocar isso aqui. Até aqueles que não gostavam de Jesus, não gostavam da igreja, tiveram que concordar que os evangelhos são verdadeiros pelos estudos que fizeram. Não tem mentira ali. Entendeu? Então isso tudo nós vamos ver hoje. Tá, gente? Primeiramente, uma coisa a gente tem que concordar. Tá? Primeira coisa. O que nós temos hoje da Bíblia são cópias. Por quê? Porque os originais se perderam. Por que se perderam? Porque foram escritos com muita fragilidade. Gente, estamos há 2000 anos atrás. Não existia imprensa ainda. A imprensa começou com Gutenberg, no ano 1400 e pouco. A primeira Bíblia impressa foi por Gutenberg, 1400 e pouco. Se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar na internet. Né? Gutenberg, ele foi que inventou a imprensa e ali ele montou a primeira Bíblia, como a temos hoje, bonitinha. Então você pode pesquisar lá, Bíblia de Gutenberg, que era católica, tá? A Bíblia de Gutenberg era católica, 1400 e pouco, só existia a Bíblia católica. Depois que veio a protestante. Isso é um dado interessante. Quando a imprensa foi descoberta, né, e fizeram a primeira Bíblia, ela não foi, a primeira Bíblia não foi protestante não, foi católica, tá lá, pode digitar aí, Bíblia de Gutenberg. Eu já tive a oportunidade de estar de frente com essa Bíblia uma vez só, numa biblioteca aqui em Itaperuna, tinha lá, Bíblia de Gutenberg. Eu tive a oportunidade de examinar essa Bíblia um pouco. Ela é católica, tem 73 livros, não tem 66, então isso prova o quê? Que na época era usada a Bíblia católica, não protestante. Isso aí é um dado interessante. Então, antes disso, a Bíblia não era usada bonitinha, com zíper e tudo, como temos hoje. Olha como é que era a Bíblia. Eu trouxe aqui para você ver. Ó. A Bíblia era assim. Era um rolo. Ó, a Bíblia era assim. Então, claro que ela não ia aguentar 2000 anos. 1500 anos, como, né, na época lá da Idade Média. Né? Claro que não ia aguentar. Então, o original que foi escrito, os evangelhos, né, se perderam. Então você não tem hoje o original de Mateus, Marcos, Lucas e João em nenhum livro do Novo Testamento. Tudo é cópia. Tá? Então, primeiramente, eu quero explicar isso, mas isso não altera em nada. Mas será? Alguém poderia argumentar assim. Será que alguém não poderia colocar ali alguma coisa sua? Aí você tem que confiar na igreja. Se você não confiar na igreja, você vai duvidar mesmo. Porque, já falei, quem montou a Bíblia foi a igreja. A igreja que traduziu, pegou as cópias, traduziu os manuscritos e colocou para nós. Se você não acredita na autoridade da igreja, você vai duvidar mesmo. Eu acredito. Tanto que a Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida por monges, né, católicos, na época lá em Jerusalém mesmo. São Jerônimo mesmo
Traduziu, foi o que eu falei, traduziu a Bíblia do hebraico, aramaico, grego para o latim, que a gente usa até hoje, a Vulgata. Para a igreja não tem erro nenhum de tradução, mesmo não sendo original, sendo copy. Entendeu? Para a igreja não tem erro. De tradução não tem, e de interpretação menos ainda. Agora, isso aí, ou você acredita ou não acredita, eu não posso obrigar você. Eu creio na infalibilidade da igreja. Tá? Tanto para traduzir a Bíblia quanto para interpretar. Agora, se você não acredita, eu não posso te fazer nada, não posso tentar te convencer, porque realmente o original da Bíblia se perdeu. Agora, que existem Bíblias que podem ser falseadas, podem. Como é que eu posso confiar numa Bíblia católica? Se ela tiver o imprimato. O que é imprimato? Quer dizer, autorização do Vaticano para publicar. Então a Bíblia de Jerusalém tem autorização para publicação, a Bíblia da Ave Maria tem autorização, a da CNBB tem autorização, a Bíblia de Aparecida tem autorização para publicação. Então você tem que ver no começo da Bíblia, se tem ali o imprimato da autoridade da igreja, né, você pode ler, não tem erro. Agora, se não tiver, aí você pode duvidar. Pode haver algum erro de tradução ou de interpretação. Então, gente, cuidado. Você não deve ler qualquer Bíblia. Tem muita Bíblia aí falsificada. Com certeza existe. Mas a da igreja você pode confiar. O católico pode confiar nessas traduções que eu já falei. Você pode confiar. Eu tenho duas aqui, já até mostrei. Não é? Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que eu uso para estudar, e a Bíblia da Ave Maria para dar aula. Essas duas você pode confiar. Da CNBB você pode confiar, de Aparecida você pode confiar. Essas você pode confiar tranquilamente. Agora outras eu já não posso garantir. Entendeu? Então, gente, como é que foram? Então, primeira coisa, sabemos que os originais dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se perderam por causa da fragilidade do material usado. Qual era o material que era usado? Eram usados peles de ovelhas, tá? Que a gente sabe que é um material muito frágil, e papiros, que é isso aqui que eu mostrei para você. Então, você vê aqui na foto que é uma coisa frágil. Com o tempo vai acabando, vai dissolvendo, não é? Então, isso foi se perdendo e a igreja foi tendo que ter as cópias dos originais, tá bom? Entretanto, ficaram as cópias antigas desses originais, que são os papiros, tá? São as cópias dos originais, códigos, né? São escritos em caracteres maiúsculos sobre o pergaminho, códigos minúsculos escritos, né? E também lecionários para o texto litúrgico. Se você for na missa, você vai ver que na igreja é usado o lecionário, aquele livro grande, bonito, que é feita a primeira leitura, a segunda leitura. Aquilo ali é para o uso litúrgico, o uso da igreja. Eu já tive acesso, né, que eu já li na liturgia, é muito bonito. Os lecionários são lindos, né? Aqueles lecionários bonitos que o diácono lê, que o padre lê e que nós leigos também lemos. Nós leigos só podemos ler a primeira leitura e a segunda. O evangelho tem que ser o padre ou o diácono. Mas todos nós usamos o lecionário, que são cópias vindo dos originais. Tá bom? Sem problema nenhum. A igreja conhece 5.232 manuscritos do texto original grego do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. Então a igreja, gente, não usa nada de fraude. Eu já falei que a igreja católica é muito séria. Então, os especialistas dizem que esses manuscritos, essas cópias são autênticos dos originais, tá bom? A igreja não gosta de fraude, a igreja gosta da verdade, tá? Então eu vou explicar mais ou menos como funcionam rapidamente, só para vocês terem um conhecimento, tá?
Primeiro, os papiros, tá? São os mais antigos testemunhos do texto do Novo Testamento. Eles são distribuídos pelo mundo, tá? Interessante que esses papiros, tá? Eles se encontram em vários lugares do mundo e eles não estão em posse da igreja, eles não estão no Vaticano. Então aqui diz que tem alguns nos Estados Unidos, na Itália, Paris, Londres, Alemanha. Estão espalhados esses papiros, que são cópias dos originais, eles não estão de posse do Vaticano da igreja, não. Não, a igreja deixa para qualquer um, se quiser ver, sem problema nenhum. Não estão de posse da igreja, tá? Desses papiros, que são do ano 200, olha aí. Então, essas cópias são do ano 200. Lembrando que a Bíblia foi escrita, o Apocalipse foi escrito no ano 100. Então nós temos cópias que são mais ou menos praticamente do original. Por quê? A Bíblia terminou de ser escrita no ano 100, mais ou menos. Então essa cópia é do ano 200, ou seja, 100 anos só depois. Tá? Então não tem muita diferença. Lembrando que estamos também no contexto de perseguição aos cristãos. Né? Os judeus, os romanos, nessa época perseguiam os cristãos. Então também não tinha como a igreja também, vamos dizer assim, ter essas cópias todas no Vaticano. Nem existia ainda o Vaticano como nós temos hoje. Não é? Lembrando que a perseguição acabou no ano 313 com Constantino. O Vaticano foi construído mais ou menos no ano 313. Então nessa época nem existia o Vaticano ainda. Por isso que não está de posse da igreja. Tá? Os códigos que eu já falei, que são livros de grande formação, escritos, tá? Também não estão em posse da igreja. Não, tá em Londres, Roma, Paris, vários lugares, tá bom? Então, gente, independente esses estudos dos manuscritos do Novo Testamento, não dependem da concessão do Vaticano, tá vendo? Pela simples razão que a sua maioria não está em posse da igreja, tá vendo? A igreja só tem um manuscrito do século IV no Vaticano, tá vendo? Então, isso aí é uma prova de que não está de posse da igreja. Então, qualquer um pode ter acesso a essas cópias dos originais, tá bom? Os manuscritos bíblicos são manuscritos da humanidade. Muitos foram levados para o Oriente por estudiosos e outros interessados para as bibliotecas dos países ocidentais e se acham guardados até hoje. Então, por isso que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Por quê? Porque não está de posse da igreja. Qualquer um pode fazer uso dessas cópias, desses originais. Não está de posse só da igreja católica. Tanto que os irmãos protestantes também usam, né? Os ortodoxos usam, e até os judeus não usam do Novo Testamento, usam do Antigo. Né? Mas isso é uma prova de que está independente da autoridade da igreja, ok? Existem hoje mais de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento, datada dos 10 primeiros séculos. Olha aí, tá vendo? Alguns são do papiros do século II e III, como eu já expliquei. O mais antigo de todos é o papiro que está conservado na Inglaterra do ano 120. Olha aí, tá vendo? Praticamente 20 anos depois do último texto, que é o Apocalipse. Aproximadamente, e contém os versículos de João 18, capítulo 18, versículo 31 a 38. Tá? Se observarmos que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 100, verificamos que temos um manuscrito que é, então, cópia do próprio original, com pequenas variações, tá vendo? Então, gente, não tem como discutir que essas cópias são dos originais, que são muito perto do ano 120, 150, 200, são praticamente cópias dos originais, que são do ano 100, entendeu? Vamos agora
ver que essas cópias já... o que diz essas cópias sobre os evangelhos? Isso que nos interessa. Como é que a igreja sabe que da autenticidade, que essas cópias não são falsas? Então eu vou colocar cada uma delas aqui para você entender como que funciona isso, tá? Como que para a igreja católica, não tem dúvida de que os 4 evangelhos são autênticos, não são farsa, tá? Então vamos ver. Então eu quero colocar as fontes dessas autenticidades, tá? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então cada um eu vou explicar para você entender, tá? Evangelho de São Mateus. Então vamos lá, vamos explicar a autenticidade do Evangelho de São Mateus. Mesmo não tendo o original de São Mateus, nós temos cópia. Mas como é que a gente sabe que essas cópias não são falsas, são verdadeiras? Então vamos lá, eu vou explicar cada uma delas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Gente, se a igreja tivesse dúvida que não são verdades, a igreja não colocaria na Bíblia. Nós vimos a seriedade que a igreja tem. Ela rejeitou mais de 10, 15 evangelhos. Ficou só com 4. Agora esses 4 a igreja bate o pé, que são verdadeiros. Ok? Evangelho de Mateus. No ano 130, presta atenção, ano 130, tá? O bispo Pápias de Hierápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, que foi uma das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos. Lembrando, gente, que os apóstolos se separaram para evangelizar. Não é? Todos eles foram cada um foi para um lugar para evangelizar. Tá bom? Fala do Evangelho de São Mateus dizendo, então, um testemunho do 1º século falando do Evangelho de São Mateus. Tá vendo? Então, já era usado nas comunidades, na igreja, no 1º século, o Evangelho de São Mateus. Ok? Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica. Então, o Evangelho de São Mateus foi escrito em hebraico. Ok? E cada um depois os traduziu como pôde. Isso quem falou foi Eusébio de Cesareia, numa chamada História da Igreja, capítulo 3. Então, esse bispo chamado Eusébio de Cesareia, ele explicou o quê? Que o Evangelho de São Mateus já era usado nas comunidades, escrito, né, foi traduzido na língua hebraica, diferente dos outros que foram escritos em grego. Tá? Então isso é um testemunho do 1º século, que os cristãos do 1º século já usavam o Evangelho de São Mateus, tá? Então aí eles falam, tá? Quem escreveu essas palavras foi o bispo Eusébio de Cesareia, na Palestina, lá em Jerusalém, quando por volta do ano 300 escreveu a primeira história da igreja. Ele dá testemunho histórico, né, do bispo lá que falou também do Evangelho de São Mateus. Note que Pápias nasceu no 1º século, ou seja, na mesma época dos apóstolos, Pedro, Paulo, mesma coisa. Isto é, no tempo dos próprios apóstolos. São João ainda era vivo. Tá vendo? Porque São João, nós nem sabemos direito a data certa da morte de São João. Ele escreveu o evangelho dele no ano 100. Ele deve ter morrido lá no ano 150, mais ou menos. Não sabemos a data exata da morte de São João. Portanto, esse testemunho é verdadeiro. Outro testemunho importante sobre o Evangelho de São Mateus é dado por Santo Irineu, que morreu no ano 200. Santo Irineu é do 2º século. Ele foi discípulo do grande bispo São Policarpo de Esmirna, que foi bispo de São João Evangelista. Não sei se você entendeu. Santo Irineu era discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João. Então eles dão testemunho do Evangelho de São Mateus, que já era, né, conhecido no começo da igreja, no 1º século, 1º, 2º século. Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, diz no Evangelho de São Mateus. O que ele fala? Vamos lá. Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o Evangelho
e fundavam a igreja. Então, o que Santo Irineu diz? Enquanto Pedro e Paulo iam para Roma fundar a igreja e morreram lá, São Mateus, né, o Evangelho de São Mateus, na língua hebraica, era pregado ali em Jerusalém, na Palestina. Porque, veja, o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito para aqueles cristãos que eram convertidos do judaísmo. Tanto que você vê muito do Antigo Testamento ali no Evangelho de São Mateus. Tá? Então, o que São Mateus fez? Ele quis converter primeiro aqueles que vieram, cristãos que vieram do judaísmo. Tá bom? Por isso que tem muitas citações lá do Antigo Testamento. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, essa é a prova que o Evangelho de São Mateus é autêntico. Tá? Independente se é cópia ou não é cópia, mas era usado pela igreja no 1º e 2º século. Isso prova a sua autenticidade. Tá? A igreja sempre usou o Evangelho de São Mateus como palavra de Deus na igreja, desde o 1º e 2º século. Tá bom? Agora o Evangelho de São Marcos. Tá? É também o bispo, né, Pápias, que morreu no ano 130, que dá testemunho do Evangelho de São Marcos. Tá? Vamos ver o que ele disse. Olha aí. Marcos, intérprete de Pedro, lembrando, gente, que Marcos não era apóstolo de Jesus, era apóstolo de Pedro e de Paulo, tá bom? Discípulo, tá bom? Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor. Mais tarde seguiu Pedro e depois Paulo. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou, escrevendo conforme recordava. Tinha somente esta preocupação: nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Então, o que ele está dizendo? Que diferente de Mateus, Marcos ele não tinha uma ordem. Tá? Quando o Evangelho de São Marcos foi escrito, ele não era um evangelho que se preocupou em escrever na ordem. Então, gente, diferente de São Mateus, o Evangelho de São Marcos ele não é ordenado, bonitinho, como é São Mateus. Por quê? Tem algumas explicações para isso. Primeiro, veja, São Mateus tem 28 capítulos, São Marcos tem 16. São Mateus é o que escreveu mais, São Marcos escreveu menos. Por quê? Tem algumas explicações para isso. São Mateus era cobrador de impostos. Então, ele tinha mais, vamos dizer assim, cultura para escrever do que São Marcos. Entendeu? Então, por isso que ele escreveu mais, né? Escreveu o Evangelho de São Mateus, é um evangelho mais, vamos dizer assim, condensado, vamos dizer assim, explicadinho. Já São Marcos não. Você pode reparar que o Evangelho de São Marcos é o evangelho menos explicativo, entendeu? Mas é por causa disso, tá? São Mateus era apóstolo de Jesus, São Marcos não era. Então São Marcos era discípulo de Pedro e de Paulo. Então, ele não teve com Jesus. Então, ele escreveu aquilo que ele ouviu de São Pedro e de São Paulo sobre Jesus. Já São Mateus não. Ele já convivia com Jesus. Então, ele tinha mais capacidade de escrever. O evangelho ficou mais organizado, vamos dizer assim. Entendeu? Por isso que ele escreveu mais e mais organizado. São Marcos não. Escreveu menos e não tão organizado. Mas não quer dizer que não seja verdade o que São Marcos escreveu. É verdade, tanto que ele fala. Não é? Ele quis colocar sem mentir nada, sem esconder nada, só que dentro da cultura dele, da capacidade dele, daquilo que ele ouviu. Ele não viu Jesus, como São Mateus viu. Não ouviu a pregação de Cristo, mas ouviu de Pedro e de Paulo. Então, por isso que tem uma certa diferença os evangelhos. Outra coisa, São Marcos escreveu para os pagãos. São Mateus não.
escreveu em grego, uma outra língua. Tá? São Marcos, São Lucas, São João escreveram em grego, para os pagãos. São Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. Então, tudo isso, gente, tem diferença, tá bom? Mas não deixe de ser um evangelho canônico, autêntico, tá? E o evangelho de São Lucas? O prólogo do evangelho de São Lucas, usado, né, no século II, dava testemunho deste evangelho ao dizer: Lucas foi sírio de Antioquia. Então, Lucas não era nem judeu, era grego, não é? De profissão médica, então São Lucas era médico, discípulo dos apóstolos, também não conheceu Jesus pessoalmente, mais tarde seguiu Paulo até o martírio, então era discípulo de São Paulo. Deste, servindo irrepreensível o Senhor, nunca teve esposa nem filhos. Então São Lucas nunca teve mulher e não teve filhos, tá bom? Com 84 anos, morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo, já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália. Impelido pelo Espírito Santo, redigiu o seu evangelho nas regiões da Acaia, dando a saber logo no início que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Então, há algumas divergências entre os teólogos qual foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Se foi São Mateus ou se foi São Marcos, né? Antigamente se acreditava que tinha sido São Mateus. Depois, né, quando eu fiz teologia, já os teólogos já achavam que São Marcos foi escrito primeiro, mas não importa. Importa que os dois são autênticos, são palavras de Deus. Então, o que nós sabemos é que quando foi escrito o Evangelho de São Lucas, já tinha sido escrito o Evangelho de São Mateus, né, e também o Evangelho de São Marcos, ok? Então foi o terceiro Evangelho a ser escrito, foi o de São Mateus. Mesmo não sendo discípulo de Jesus, mas ele foi discípulo dos apóstolos e também de São Paulo, e ele também escreveu lá o seu evangelho maravilhoso, belíssimo, tá bom? E por último, o evangelho de São João, que foi o último evangelho a ser escrito, tá bom? Santo Irineu, né, que morreu no ano 202, dá testemunho do evangelho de São João. Enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Tá vendo? Quando ele escreveu, né, o Evangelho, as suas 3 cartas e também o Apocalipse. O Apocalipse ele escreveu na ilha de Patmos. Tá? O Evangelho ele escreveu em Éfeso, onde ele morava com Nossa Senhora. Por isso que nós vemos lá no Evangelho, ele, depois que Jesus morreu, ele acabou pegando Nossa Senhora para morar com ele, e foram morar em Éfeso, onde existe até a casinha lá de São João até hoje, que ele morou com Nossa Senhora, só as ruínas, né? Porque hoje é um território muçulmano, infelizmente. Tá? E dali ele passou a morar com a Virgem Maria e ali ele escreveu então o Evangelho, tá bom? Todos esses homens legaram a seguinte doutrina: quem não lhes dá assentimento despreza os que tiveram parte com o Senhor. Despreza o próprio Senhor, despreza, enfim, o Pai, e assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação, e o que fazem todos os hereges. Então, Santo Irineu aqui diz uma coisa muito pesada. Aqueles que ficam falando que os evangelhos são falsos, não são verdadeiros, é um herege. Por quê? Porque a igreja já definiu como canônicos, palavra de Deus. Então, se você começa a duvidar que os evangelhos são verdadeiros, você comete heresia. Entendeu? Então é um perigo, porque a igreja já definiu que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e São João, são verdadeiros. Não tem mentira, não tem falsidade. Então, se você começa a criticar isso, você começa a correr risco de ser considerado até um herege. Tá? A vivência cristã é fundamentada, sobretudo, na palavra de Deus. Então, se você começa a questionar isso, você começa a questionar que a Bíblia é a palavra de Deus.
isto é, na revelação de Deus aos homens, narrada no Antigo e no Novo Testamento. Entendeu? A igreja, depois de examinar todas essas coisas, com todo o rigor, né, a gente sabe que a igreja é muito séria, não tem dúvida em nos apresentar os evangelhos como rigorosamente históricos. Então, a igreja ensina que os evangelhos são verdadeiros, são palavras de Deus e são históricos. Aquele documento, gente, que eu tenho ele aqui, mas eu não trouxe agora para mostrar para você, a Dei Verbum, aquele documento pequenininho do Concílio Vaticano II, ele coloca uma coisa muito, muito importante para nós. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda esse documento. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos, ou seja, palavra de Deus, os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à igreja. Então, o que o documento está dizendo? Todo o livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, para a igreja é palavra de Deus. Por isso que a gente não pode tirar nenhum livro da Bíblia. Nem do Antigo e nem do Novo Testamento. Aqueles livros que a igreja definiu, ninguém pode tirar mais, nem colocar e nem tirar. Então é um perigo a gente ficar contestando esses livros, né? Tanto do Antigo quanto do Novo. Principalmente os do Novo e principalmente os 4 evangelhos. É perigoso. Tá? Aí agora, esses evangelhos, por que é perigoso você contestar os evangelhos? Por que é perigoso? Porque é os evangelhos que provam a divindade de Cristo. Quem que prova a divindade de Cristo? É os evangelhos. Então, se você começa a contestar os evangelhos, você começa a dizer que Jesus não é Deus, como eu já falei aqui no começo. Aí começam a dizer, né, que Jesus não multiplicou pães, que Jesus não andou sobre as águas. Aí você tira a divindade de Cristo. Jesus passa a ser um homem comum. Se ele é um homem comum, ele não pode te salvar. Jesus é o nosso Salvador porque ele é homem e é Deus. Ele tem as duas naturezas. Você não pode cortar nenhuma das duas. Como eu já expliquei aqui, já fiz aqui vários vídeos sobre isso. Jesus é homem e é Deus. Se você tira a humanidade de Jesus, ele não é mais o Salvador. E se você tira a divindade dele, também ele não é mais o Salvador. Então, quem que dá testemunho de Jesus? São os evangelhos. Por isso que é a parte mais importante da Bíblia. Inclusive nós dizemos, palavra da salvação. É o que nos salva. É pela palavra, é pelos evangelhos. Então, quem começa a questionar isso, pode perder sua salvação. Porque começa a contestar Jesus, o próprio Salvador. Tá? Jesus impressionava as multidões porque ele é Deus. Ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Está lá em Mateus 7,29. Ele provou que é Deus, isto é, Senhor de tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Aí aqui, né, começa a dar alguns exemplos da divindade de Cristo que está nos evangelhos. Tá? Vou só citar, tá bom? Andou sobre as águas sem se afundar. Mateus 14,26. Então, se a pessoa começa a questionar, Jesus não andou sobre as águas, então Jesus não é Deus. Se ele não é Deus, então ele não é Salvador. Multiplicou os pães, Mateus 15,36. Então, se for só uma partilha, se não houve milagre, partilha qualquer um de nós faz. Eu posso pegar aqui vários pães aqui e partilhar com as pessoas. Isso até eu faço. Jesus não fez partilha, Jesus multiplicou os pães. Jesus fez um milagre. O milagre da multiplicação dos pães. Então, se você começa a contestar isso, você começa a dizer que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, Jesus não é o Salvador. Olha o perigo. Curou leprosos, Mateus 8,3. Dominou a tempestade, Mateus 8,26. Expulsou demônios, Mateus 8,32. Tem padre aí que fala que o demônio não existe. Se o demônio não existe, a Bíblia está mentindo. Então Jesus não expulsou demônios. Isso aqui foi o quê? Um teatro. Jesus estava fazendo um teatro ali. Eu já vi padres dizer que o demônio não existe. Ué, então Jesus expulsou o quê?
Então os evangelhos estão mentindo? Então a palavra de Deus é mentirosa? Olha o perigo. Curou os paralíticos, Mateus 8:6. Ressuscitou a filha de Jairo, Mateus 9:25. O filho da viúva de Naim, está lá em Lucas capítulo 7. Chamou Lázaro do túmulo, já em estado, avançado, João 11:43-44. Transfigurou diante de Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, Mateus 17:2. E ressuscitou triunfante dos mortos, Mateus 28:6. Os evangelhos narram 37 grandes milagres de Jesus, sem contar os que não foram escritos, ou seja, provou que era Deus. Então, é os evangelhos que provam a divindade de Cristo, como eu já falei. Então, quem começa a contestar isso, está contestando todo o cristianismo. Só Deus pode fazer milagres, tá vendo? Então, gente, o homem não pode fazer milagre. Então, se Jesus não fez esses milagres todos que estão nos evangelhos, então ele não era Deus. Porque o homem não pode fazer milagre. Sozinho, não. Pela graça de Deus, se Deus permitir, é diferente. Agora, o homem não tem poder de fazer milagre sozinho. Entendeu? É por isso que São Paulo disse: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Então, Jesus é Deus. Mas quem que prova que ele é Deus? Os evangelhos. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. São Pedro diz como testemunha. Ele estava lá. Nós não vimos Jesus fazer nada, nenhum milagre, mas São Pedro viu. Vimos a sua majestade com nossos próprios olhos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Então, eles viram. Entendeu? Então, nós não vimos. Muita gente questiona, mas eu não vi. Entendeu? Mas teve muita gente que viu. Será que todo mundo mentiu? Um só? Tudo bem, se você não acreditar em um, agora um monte. Quantos viram? Não foi só os apóstolos. Quantas pessoas viram os milagres de Jesus? Todo mundo mentiu? Mas alguém poderia perguntar ainda: quem pode provar a veracidade dos evangelhos? Aí agora eu vou encerrar a nossa aula de hoje falando dos inimigos da igreja. Sabia que os inimigos da igreja provaram que os evangelhos são autênticos? Eles começaram a estudar os evangelhos para poder destruir os evangelhos. E eu vou colocar aqui. Pois bem, a crítica racionalista, aqueles que só acreditam na razão, não tem fé, não acreditam em nada que é sobrenatural, dos últimos séculos, empreenderam com grande ardor o estudo crítico dos evangelhos. Então eles estudaram a Bíblia não para acreditar, mas para poder provar que a Bíblia é uma farsa, principalmente os evangelhos. Com a sede maldosa de destruir. Olha só, como se alguém pudesse destruir a palavra de Deus. Se fosse uma palavra humana, já teria sido destruída há muito tempo. Por que é o livro mais lido do mundo? Por quê? Porque é palavra de Deus, meu amigo, não é palavra humana. A que conclusão chegaram esses racionalistas, materialistas, que empreenderam com profundo rigor da ciência, cujo Deus era a razão? Só acredito naquilo que eu posso ver e provar. A análise sobre a autenticidade histórica dos evangelhos. Então aí eles fizeram lá os estudos deles lá, e qual é a conclusão que esses homens chegaram. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Tá? Empregando os métodos, tentando desmascarar os evangelhos, chegaram à conclusão exatamente oposta a seus desejos. E por coerência científica tiveram que afirmar, como Renan, racionalista da França, na sua obra falando sobre Jesus: eu admito como autêntico os 4 evangelhos canônicos. Olha aí, tá vendo? Não é uma pessoa de fé que acredita em Deus, não. Um ateu, materialista, racionalista. Todos esses nomes aqui, gente, você pode colocar aí. Se você quiser achar que eu estou mentindo, coloque aí o nome deles aí, o que eles escreveram aí, você vai ver que eu não estou mentindo. Vou dar aqui a fonte. Renan, na sua obra Via
de Jesus. Olha aí, eu estou dando a obra. Se você quiser, digita aí, Renan, a obra via de Jesus, ele falando. Eu admito como autênticos 4 evangelhos canônicos, ou seja, ele estudou para destruir os evangelhos, ele chegou à conclusão que os evangelhos são verdadeiros. Não tem fraude, não tem farsa, não tem mentira. Harnack, racionalista, ou seja, só acredita na razão. Racionalista alemão, foi obrigado a afirmar pelos estudos que ele fez. O caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. Olha aí. Eles eram críticos, eles não eram homens de fé, desculpa. Eles não eram homens de fé. Não era padre, não era bispo, não era papa. Pessoas que só acreditavam naquilo que via. Mas tiveram que reconhecer que os evangelhos não são fraude, não são falsos. Os falsos foram tirados. Streeter, grande crítico inglês, afirmou que os evangelhos são, pela análise crítica, os que detêm o mais privilegiada posição que existe. Olha aí, tá vendo? Só estou trazendo aqui, gente que não é católico, que não é cristão. Tudo ateu, racionalista, né? Então, se eu tivesse trazido um padre aqui, é diferente. Mas não estou colocando nenhum padre aqui. Só pessoas que não são católicas. Os mais exigentes críticos do século XIX, Hort e Westcott, foram obrigados a afirmar as 7/8 partes do conteúdo verbal do Novo Testamento não admitem dúvida alguma aí. Então, o Novo Testamento para eles não tem dúvida. A última parte consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. Mesmo eles não sendo iguais, porque cada um foi escrito de forma diferente, eles não têm erro. Entendeu? De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas que podem ser avaliadas em menos de milésima parte do texto. Então, ou seja, não tem, mesmo sendo escritos diferentes, não tem contradição. Claro que cada um escreveu em tempos diferentes, culturas diferentes, como eu já expliquei. São Mateus escreveu lá de um jeito, São Marcos escreveu de outro, São Lucas e São João. E todo o Novo Testamento. Mas não tem contradição, nenhum deles se contradiz. Entendeu? Finalmente, os racionalistas tiveram que reconhecer a veracidade histórica e científica dos evangelhos. Olha só o que eles falaram. Trabalhamos 50 anos para destruir, né, os evangelhos e chegamos à seguinte conclusão, né, para extrair pedras de tropeço e acabamos servindo de pedestal à Igreja Católica. O que ele está dizendo? Que eles queriam destruir os evangelhos para destruir a igreja. E o que aconteceu depois de 50 anos que eles estudaram? Que eles colocaram os evangelhos num pedestal para a igreja colocar os evangelhos em cima. Ou seja, eles não conseguiram destruir nem os evangelhos e nem a igreja. E não vão conseguir nunca. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Jesus disse, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Então eles nunca vão conseguir destruir a igreja. Enfim, os inimigos da fé quiseram destruir os evangelhos e acabaram reconhecendo-os como livros mais autênticos, segundo a própria crítica racionalista. Aí agora eu vou encerrar com um pensamento de uma santa. Até agora eu falei só de ateus, né? Agora não, agora eu vou encerrar com o depoimento de uma santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha só o que ela disse. Santa Teresinha, doutora da igreja, tá? Lembrando, dos mais de 30 mil santos que a igreja já canonizou, 39 o Papa deu o título de doutor. Doutor é o cara, né? Que entende, né? Entende do que faz. Então olha o que Santa Teresinha falou sobre isso. Sobre isso que nós estamos conversando. É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações.
Nele encontro tudo que me é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Então ela reconhece que a Sagrada Escritura não é fácil, é um mistério. A palavra de Deus não é fácil de ler nem de interpretar. Mas o que ela falou aqui? Eu busco nos evangelhos, mesmo eu não entendendo alguma coisa, eu busco nos evangelhos, né, tudo aquilo que eu preciso. E você? Você busca em quê? Tem muito católico, infelizmente eu tenho que falar. Tem muito católico que está buscando várias coisas, menos o evangelho. Né? Infelizmente, hoje os católicos eles estão buscando outras religiões, outros livros, não é? É reiki, é meditação transcendental, é não sei mais o que, né? É mantra, é yoga, é não sei mais o que. Você não precisa de nada disso, meu amigo. Você tem ali a palavra de Deus, que é verdade, provamos aqui que é verdade, e nós não precisamos de mais nada. Nós temos 2000 anos de doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana para você. Você não precisa de mais nada, meu amigo. Não precisa buscar mais nada fora. Você já tem tudo. Você já tem a palavra de Deus, você já tem os sacramentos, você já tem os mandamentos. Você não precisa de mais nada. Amém? Então eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tá bom? Então esse mês da Bíblia nós vamos aproveitar para falar aqui da palavra de Deus, para você ter mais vontade ainda, né? Espero que você não deixe a sua Bíblia lá, né, pegando poeira, que você leia todos os dias pelo menos um trechinho da palavra de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.